Ah, se tem Copa América aqui no Brasil, é claro, tem especial. E hoje vamos falar grupo a grupo, lançar as principais candidatas ao título, as zebras, a sede dos jogos, enfim, vamos analisar tudo sobre a Copa América aqui. Então se liga aí que já está na área, roda a vinheta aí. E antes, claro, né, não se esqueçam aí de se inscrever no canal, ativar o sininho, né, dar like aí se gostar do vídeo e compartilhar aí nas redes sociais, que isso aí ajuda muito a gente. E hoje trouxemos aqui um amigo nosso, parceiro de profissão, de longa data, né, Ciro? Ciro Campos, ele é repórter e terá a missão de cobrir a nossa seleção aí durante todo o torneio, né, Ciro? Seja bem-vindo aqui com a gente, é um prazer que você esteja aqui pra gente resenhar um pouco de futebol. Fala, Cirão. Lucas, você esqueceu de uma coisa, colega de futebol também. Ah, é verdade, o Ciro, é verdade, o Ciro joga na zaga pra gente, né, o principal. Você esqueceu o principal atributo. É verdade. E aí, Ciro, bem-vindo então novamente. E aí, conta pra gente como que é aí essa cobertura, como que você está se preparando pra esse torneio que fazia muito tempo que não vinha aqui pro Brasil, né? Pois é, 30 anos que a Copa América não era disputada no Brasil, última vez em 89, mas aquela vez ainda era uma Copa América menor, não tinha convidados de outros continentes, mas sempre bacana a experiência de acompanhar a seleção brasileira. Tive a oportunidade de fazer isso também na Rússia no ano passado e também nas eliminatórias, né, alguns jogos que eu fiz da seleção brasileira, tanto aqui no Brasil quanto fora também. Eu acho que a preparação ela é bastante importante também você estudar os adversários do Brasil, né? A gente, para conseguir informação da Bolívia, conseguir informação da Venezuela, nem sempre é tão fácil. E até porque a gente tem que também se preparar para não cair na vala comum, para não falar as coisas, que a Venezuela é o saco de pancadas, ou que a Bolívia só é boa na altitude, né? Sempre tem esses clichês do futebol. Claro que muitas vezes os clichês eles são apropriados e são verdadeiros, mas quando a gente vai para uma cobertura dessa importância, como a Copa América, né, no Brasil, é importante você entender que a Bolívia mudou um pouco o estilo de jogo, trocou de treinador recentemente, a Venezuela tem uma promissora geração venezuelana que está aí também, né? O pessoal tira sarro quando eu falo isso, mas é verdade. A Venezuela foi vice-campeã mundial sub-20 recentemente, enfim. Então é importante a gente estudar também as seleções que são adversários do Brasil, para a gente ficar de olho, para trazer para o leitor umas curiosidades e também para desfazer esses clichês. Ah, que legal. Pô, então a gente vai resenhar muito aqui sobre a Copa América. Vamos né? lá. Pelo que a gente percebeu, o Ciro tá com tudo na pontinha da língua ali. Me preparei para vir aqui também, né? Não só para cobertura. É muito grande, não é grande não, né? E aqui hoje também a gente tá com o Vitor Fontes, né, gente? O Vitor Fontes, que já é uma carinha já mais conhecida aqui de vocês, né? Que tá acompanhando a gente. E aí, Vitão, tranquilo? Tranquilo, Ansioso pela Copa América? Ansioso. Então vai, logo de cara me dá um destaque aí pra ela, vai. Destaquezinho, assim, o Ciro acabou de falar 30 anos que não vinha uma Copa América que o Brasil não sediava. Na época, em 89, nem teve jogo em São Paulo. O meu destaque é o seguinte, eu acho que é a última tentativa, a última chance para uma geração aí do Brasil, o quê? Ganhar um título, se despedir. Miranda, Daniel, um monte de jogador aí que já tá, para encerrar, né, já tá com uma idade mais avançada e o que a gente sempre pede, renovação, né? Começar já a pensar, tem Copa América ano que vem de novo, esses calendários malucos e a próxima Copa do Mundo. Então eu acho que é o momento de você renovar a seleção e tentar se despedir alguns jogadores, né? Encerrar ali o ciclo na seleção com um título. Bom, já que a gente já começou o destaque do Vitor falando da seleção, nada melhor que a gente pegar já a seleção pra gente começar a analisar, né? Que é o nosso principal foco, acho que não só meu, mas acho que do Ciro também, que vai estar cobrindo a seleção e a seleção que vem muito machucada, conturbada, né? Conturbada. Mas com semanas conturbadas. Eu tenho uma opinião diferente, até um pouco polêmica, até, mas na internet é lugar de polêmica, né? Polêmica! Vamos lá, a gente joga na roda, né? Eu até acho que o corte do Neymar foi benéfico para a seleção por alguma circunstância. Acho que ajuda? Eu acho que ajuda porque, primeiramente, teve carro de polícia na Granja Comari, teve especulação policial durante essa preparação. Depoimento. Exatamente. Então agora, a partir de agora, é futebol, é bola, é jogo, é Copa América. Então tira de lado todo esse ambiente, essa nuvem escura, essa nuvem carregada de denúncias que envolvem o Neymar. Claro que fora de campo ele vai ter que continuar com os seus problemas, né, resolvendo só as situações, mas isso daí fica fora da Copa América graças ao corte que ele teve.
E também acho que para a seleção brasileira é importante, porque a gente sempre criticou, sempre falou aqui no Brasil da Neymar dependência. É verdade. Sim. E o Neymar, por sorte ou por azar, não sei, ele teve fora dos principais fracassos da seleção brasileira nos últimos anos. O 7-1 ele não estava, a Copa América Centenário ele não estava também. Então acho importante o Brasil criar, digamos, a sua experiência, a sua casca, a sua forma de jogar sem ter o Neymar. Sem ter aquele jogador lá pela ponta esquerda que você sabe, vou jogar na ponta esquerda, vai estar o Neymar, ele vai puxar para o meio, para resolver, abrir espaço e tal. Então dessa vez a gente não tem essa muleta, vai ter que desenvolver um novo estilo de jogo. E também é interessante para os outros ver como é que vai ser o comportamento das outras seleções. Porque todos os adversários do Brasil, seja na Copa, na eliminatória, sempre falavam, olha, marcação especial no Neymar, atenção no Neymar, agora não vai ter muito isso. E é interessante também ver quem que vai desenvolver o protagonismo na seleção brasileira. Acho muito interessante o Richarlison tá ganhando a sequência. Na minha visão, ele é o melhor jogador da seleção brasileira na era pós-Copa da Rússia. Um jogador que não sentiu o mais peso consistente, né? Muito consistente, um cara que faz gol de cabeça, um cara que vai bem pela ponta, um cara que sabe ser centroavante. Tá sempre em evolução, né? Tem experiência no campeonato inglês. Então é interessante não ter o Neymar para desenvolver esse protagonismo também, né? E já que você citou aí o Richarlison como uma grande aposta sua mesmo, né? Mais pessoal mesmo no Richarlison. E da convocação, você sentiu falta de algum nome? Ele falou, poxa, esse aqui poderia estar ali, né? No grupo, né? Eu achei que o Lucas Moura ganharia a chance. O Lucas Moura, inclusive, quando o Neymar foi cortado, por ser um jogador que está há muito tempo na Europa, ele saiu do São Paulo no fim de 2012, fez uma ótima Champions pelo Tottenham, eu achei, olha lá, vai ser o Lucas Moura e não o Willian, né? Mas acabou o Tite indo na bola de segurança, que é o Willian, que é um jogador que ele conhece. Eu vejo que o Brasil, até mesmo que o Vitor falou sobre renovação, né? A principal renovação do Brasil vai ser, acho que o mais difícil, a defesa. Porque se você pegar o... Muita idade, né? Exato, o Thiago Silva e o Miranda estão com seus 34, 35 anos. O Daniel Alves já fez 36. Não são jogadores que vão jogar a Copa do Catar. Dificilmente. Você tem o Marquinhos, você tem o Militão, mas e quem que vai ser o lateral direito aqui nos próximos anos? Então acho que a Copa América talvez, pela necessidade de título que o Tite tem para se garantir no cargo, para dar tranquilidade na sua sequência, amenizar a pressão, ele foi nas bolas de segurança. Mas acredito que depois da Copa América, no segundo ciclo, quem sabe, a seleção vai ter que começar a estudar melhor quem que vão ser seus laterais, seus zagueiros. Ô Vitor, agora já falando um pouco da convocação ainda, enfim, o Willian foi chamado no lugar do Neymar, né? Chamado. Nas redes sociais teve um estardalhaço, né? Quase uma unanimidade que ninguém gostou. Você gostou ou tá bom? Como você vê isso aí? O Willian, ele foi o quê? Ele foi, o Ciro acabou de falar, bola de segurança. Veio porque jogou a Copa da Rússia com o Tite, não fez uma boa campanha, uma boa temporada, na verdade, com o Chelsea. Foi reserva na campanha do título agora. Eu teria dado uma acompanhada e uma chance ou pro Lucas ou pro Vinícius Júnior. Aí você fala, o Vinícius estava machucado. Tá machucado, mas é disparado o melhor talento aí que o Brasil tá, pós-Neymar aí, também o Lucas. É o cara que mais tá parecendo que vai estourar na Europa. E o Lucas é o seguinte, é aquela máxima que a gente fala, é momento, seleção é momento, o cara faz 3 gols, vai para uma final, tá em evolução também, porque ele chega no Tottenham, que é um campeonato, o inglês é muito mais difícil que o campeonato francês, estoura, vai fazendo vários gols, e aí chega na hora, o cara não é convocado. Podia ter dado uma chance para ele. O Willian, eu acho que não acrescenta muito, não. O Tite teve pouco tempo para trabalhar esse ano com o elenco, né? Mas mesmo assim, você acha que o Brasil ainda é um dos favoritos a conquistar a Copa América? Sem dúvida, eu acho que é um dos favoritos. Se a gente pegar o elenco do Brasil, ele é muito mais equilibrado que o das outras seleções. Se você pegar o da Argentina, você tem o Messi, você tem o Agüero, você tem o Di Maria, mas e a defesa da Argentina? É difícil você pegar. Peca na defesa. O goleiro também nunca... O goleiro nunca... vive trocando goleiro. O Armani virou goleiro titular durante a Copa do Mundo, né? O Uruguai, por outro lado, o Uruguai tem um ataque muito bom, tem uma zaga muito boa, mas não vejo com um goleiro confiável e não vejo também com um meio que... Tem um meio de jogadores muito jovens e tal. Eu acho que o Brasil ele é mais equilibrado. Tem um goleiro bom, uma defesa boa e o ataque, mesmo sem Neymar, são jogadores que têm capacidade, né? Interessante, até esses dias eu comecei a ver qual foi o último time do Brasil que ganhou uma Copa América, 2007. Daí a gente começa a comparar, você ganhou em 2007 com um time que tinha, com todo respeito, Josué,
Wagner Love, Love, Doni, Júlio Batista, Elano, poxa, a gente joga em casa ainda, né? Em casa, tem o fator da torcida. Acho que dá. Agora, o que pode fazer um pouco de diferença, Vitor, é o Neymar, né? Ele vai fazer um pouco vai fazer muita falta para a seleção. Você acha que isso aí pode interferir muito no andamento da seleção durante a competição, ou agora o Neymar já é águas passadas? Não, acho que não. Eu tô numa aposta assim que é o David Neres, que vai fazer ali a posição do Neymar, provavelmente deve ser ele vai fazer uma boa Copa, uma Copa América. Eu acho que ele vai ter uma boa participação, ele vai ter bons números, porque é um jogador que desde que saiu do São Paulo, ele está em ascensão, ele está evoluindo a cada vez mais, está chamando a atenção. Não deve ficar no Ajax por muito tempo. Um erro que eu senti na Copa com o Neymar, porque o Neymar não ajuda tanto na marcação. Não ajuda. Então tinha que o Gabriel Jesus voltar para ajudar a marcar. Que foi a polêmica da Rússia, né? Exatamente. Que ele voltava para marcar. E muitas vezes quando a seleção brasileira estava com a bola no ataque, o Gabriel Jesus estava aqui. Ou estava cansado ou estava lá para trás ainda, porque estava ajudando a cobrir o lateral, né? Então agora você vai ter um time que talvez perca em brilho individual, mas ganhe em força coletiva. E se a gente lembrar, as grandes campanhas do Tite como treinador aqui no futebol brasileiro foram times justamente marcados pela força coletiva. Sim. Não eram aqueles times que tinham um jogador que brilhava. Por exemplo, o Corinthians de 2012, campeão da Libertadores, campeão mundial, o Grêmio que ganhou a Copa do Brasil, o Inter que ganhou a Sul-Americana, eram times que tinham uma força coletiva. Acredito que pode ser, não digo benéfico, mas pode ser, digamos, uma brecha para o Brasil aproveitar durante essa competição. Mas na parte do futebol, assim, futebolisticamente mesmo falando, no caso Neymar, vai fazer um pouco falta, com né? certeza. Tecnicamente, é um jogador que pode decidir o jogo a qualquer instante. Bate falta, bate pênalti, cobra muito bem escanteio também. E é um jogador que chama responsabilidade, né? Por mais que a gente critique o Neymar por N situações fora de campo, ele é um jogador que chama a responsabilidade, pede a bola para ele. O Neymar vai fazer falta. Futebolisticamente sim, mas com a cabeça pensando no futebol. Não estando com a cabeça no futebol não adianta, né? E é uma coisa que ele precisa ter um tempo para ele resolver a vida dele. Tirando o Neymar, temos jogadores que vêm em alta, né? Que chegam para essa Copa América em alta, que é Alisson, os três goleiros, né? O Firmino também, Firmino, né? Pelo Liverpool. David Neres, né? E esses são jogadores que podem fazer a diferença mesmo, né? Com certeza. O Alisson cresceu muito, né? O Alisson, essa temporada para ele foi revigorante, assim. Ele jogou na final da Champions, Champions, né? Assim, de não sentir responsabilidade, de ser um goleiro que passa muita segurança, né? Recordista de números na Liga Inglesa, né? E eu gosto bastante desses garotos do ataque, David Neres e Richarlison, né? Richarlison eu elogiei há pouco, mas Richarlison é um cara assim que vestiu a camisa da seleção brasileira como se estivesse jogando um colete ali, cara, impressionante assim como ele não sentiu, né? E tem o Éder Militão também, né? Que já vem em alta, vai depois pro Madrid, Real Madrid, então o moral dele tá lá nas alturas mesmo, é bem isso aí. Tá nas alturas e é o cara do futuro, é o cara que tá sendo preparado para ser zagueiro. Ele começou no São Paulo como lateral, né? Mas se destacou no Porto. O Porto sabe muito bem lapidar jovens talentos, né? Futebol português, outros times também, o próprio Benfica também tem essa característica positiva. Então é um jogador que vai ser preparado durante essa Copa América. Talvez o que falamos há pouco aí de renovação da defesa, da necessidade, o Militão é um nome que está na fila ali, tá com o primeiro nome na lista. Tá na porta ali para assumir uma titularidade. Tá abrindo a porta já, eu diria. Já tá um passinho ali dentro da seleção. Mas também tem os jogadores que vêm embaixo. A gente falou da zaga mesmo, né? Miranda... o próprio Daniel Alves, né? Que é mais por causa da idade, né? E o Thiago Silva vem de lesão também, né? A gente tem que ver como é que vai ser, né? O Daniel Alves eu acho interessante porque ele é o remanescente do último título do Brasil na Copa América, né? Em 2007, ele fez gol na final contra a Argentina. Eu acho interessante ele ser capitão porque eu acho que ele tem uma liderança positiva. Eu sou contra a ideia de que tinha na seleção de fazer rodízio de capitão, né? Também não gosto. Que parecia mais um agrado ou um prêmio, mas na verdade o capitão, na verdade, nos outros times. Imagina só chegar na Juventus antigamente, ô Buffon. Faz um rodízio aí. Não, entrega pro garoto ali, que é aniversário dele hoje. Não dá. Na verdade não, o capitão é um cargo também, não é só um agrado, né? O capitão é um cara que conversa com a arbitragem, que tem uma ascendência sobre o vestiário, que é uma liderança, exemplo. Fala muito isso, e não só dentro de campo, né? Até é um exemplo, exato. Pré-jogo, antes, né? É o cara que fala, que puxa a palavra, que às vezes é um diálogo do elenco com o treinador, ou no caso de clube do elenco com a diretoria. E na parte lá do ataque?
que o Coutinho vem de uma temporada muito baixa no Barcelona. Ele né? mesmo admitiu, né, isso depois do último amistoso contra o Qatar. Né? Ele já falou, tava mal, enfim. E o Gabriel Jesus, que também perdeu ali o espaço no Manchester, né? Esse que mais precisa. O Gabriel Jesus, além de ter perdido espaço no Manchester, a maioria da torcida brasileira se lembra do que ele não fez na Copa, né? Que ele não fez gol. Não fez nenhum gol. E a sombra do Firmino, que o Firmino entrava e fazia gol, né? Ele entrava e fazia gol, e se você pegar a temporada do Firmino, campeão inglês, campeão da Liga dos Campeões, né? Desculpa, o campeão inglês foi o Manchester City, mas enfim, o Firmino teve muito mais protagonismo na temporada do que o Gabriel Jesus, né? O Gabriel Jesus ficou marcado pela Copa sem gol, né? Ele tem a chance agora na Copa América, né? Primeiro jogo inclusive em São Paulo, cidade natal dele. A gente depende do Gabriel Jesus. Eu acho que é um garoto que joga muita bola, muita personalidade, estreou na seleção marcando gol naquele jogo dificílimo contra o Equador, em Quito. Então é um jogador que o Brasil depende dele pro futuro. E aí a falta do Neymar, que a gente comentou, que pode ajudar jogadores como o Gabriel, por exemplo. O Tite pode chegar num jogo e colocar os dois, Firmino e o Gabriel, não ficar trocando um pelo outro. Então vamos começar a falar agora então dos grupos. São 3 grupos divididos por 4 seleções, são 10 da América do Sul, né? Mais 2 convidadas, que é o Catar e o Japão. Avançam a fase das quartas de final os 2 melhores colocados e mais 2 terceiro melhor, né? Isso, os 2 melhores terceiros colocados. Exato. E o grupo A vem com o Brasil, que é o anfitrião, né? Bolívia, Peru e Venezuela. Convenhamos, né? É um grupo bem tranquilo pro Brasil, hein, Ciro? Acho que o adversário mais fácil do grupo é a Bolívia. Sim. A Bolívia, a estrela da Bolívia, o melhor jogador ainda é o Marcelo Moreno. Aquele mesmo, que jogou Cruzeiro, Grêmio, Flamengo. Dificilmente se renova. A Bolívia trocou de técnico neste ano, mas é um time que vive trocando de treinador, tem uma dificuldade grande. O Campeonato Boliviano no começo deste ano chegou a ficar ameaçado de começar por falta de pagamento, dívida dos clubes com a federação, eles têm inúmeros problemas. A Bolívia eu acho que é o time mais fraco, adversário ideal para o Brasil começar bem no Morumbi, para ganhar, pegar confiança, tirar aquele peso de jogo de abertura. Como o Peru jogou a última Copa do Mundo e tem ainda o Guerreiro fazendo bastante gol no Inter, acho que vai ser o time mais complicado. Agora o time que pode surpreender no grupo, acho que é a Venezuela. Concordo. Venezuela foi vice-campeão mundial sub-20 anos atrás, né? Em 2017 na Coreia do Sul, é o mesmo técnico, Rafael Dudamel, que foi goleiro, enfim. Então ele conhece a garotada da Venezuela. Um dos destaques da Venezuela que foi vice-sub-17, foi sub-20 2017, Soteldo, que é do Santos, mas não foi convocado, né? Porque pequeno Soteldo. Alguns jogadores daquela geração, por exemplo, o goleiro titular, o Farinhês, que é do Milionários da Colômbia, é titular. Agora tem o Penharanda também, que joga na Europa, e o goleador é o Salomão Rondon, que joga no futebol inglês. Venezuela, além de ter um belíssimo uniforme, que eu gosto bastante, Vinotinto, eles ganharam recentemente da Argentina, um amistoso em Madrid, na data FIFA de março. É um time interessante, assim. Não acho que o Brasil vai ter dificuldade para passar de fase. Eu considero o Peru o adversário mais complicado, porque é uma seleção que está há mais tempo. O Ricardo Gareca continua no cargo, vai ser o mesmo time que disputou a última Copa do Mundo. Tem Cueva, tem Trauco, enfim, tem jogadores conhecidos. O Guerreiro, né, que está muito bem, né? Tá marcando gol sem parar. E agora, ao contrário da Copa do Mundo, ele está livre daquele problema de doping por causa de cocaína. É um cara que voltou a jogar, está leve, confiante. Acho que o Peru vai ser o adversário mais complicado desta primeira fase. Ô Vitor, você acha também que a segunda colocação fica aí entre Peru e Venezuela, ou já dá para carimbar quem é o segundo colocado do grupo ali? Vai ter uma briga ali? Não, eu também acho. Peru e Venezuela. A Venezuela, foi o que o Cirão falou, de uns tempos para cá ela deu uma melhorada, ela está conseguindo com essa nova geração tentar uma nova posição, né, uma nova atitude no futebol venezuelano, porque sempre foi fraco, né, como o boliviano também é, mas eu acho que vai ficar entre a Venezuela e o Peru mesmo. O fato é que se o Brasil, como o Brasil tem um grupo mais tranquilo, provavelmente o Brasil vai passar com facilidade em primeiro colocado, e já nas quartas de final ele vai encarar um terceiro melhor colocado, né? Que provavelmente também vai ser bem tranquilo. Então tá tudo encaminhado para o Brasil chegar à semifinal. Acho que sem dificuldade, sem susto, né? Tomara, porque o Brasil tem uma barreira chamada quartas de final. Nas últimas Copas Américas, né?
2011 e 2015 foi eliminado nas duas pelo Paraguai nos pênaltis. 2011 Foi aquela lástima dos lástima pênaltis, de né? o Brasil perdeu 4 pênaltis, 2015 também caiu no Chile, vou nem contar 2016 porque nem para as quartas de final o Brasil foi na Copa América Centenário, né? Gol de mão, né? Teve aquele gol de mão do próprio Peru, né? Uma das primeiras vitórias do Peru em, sei lá, em muitos anos contra a seleção brasileira, né? Agora, os outros grupos, o B e o C a gente vai falar aqui mais adiante, mas são grupos mais difíceis para a gente fazer essa cotação. Sim. Quem vai ser segundo, quem vai ser terceiro. Eu acho que mesmo os convidados podem aprontar algumas surpresas para essa Copa América. Bom, então vamos pro grupo B. Esse grupo já é um pouco mais equilibrado. Bem mais. Equilibrado. Talvez o grupo, acho que mais forte da Copa. Da morte, né? talvez. Talvez, tirando o Catar, que é uma babinha, né? Mas temos ali a Argentina, Colômbia e o Paraguai. O Messi falou que não é favorito não, hein? Que a Argentina não é favorita. Você vê assim também? A Argentina não é uma das favoritas? É engraçado porque assim, as três seleções, a Argentina, a Colômbia e o Paraguai, né, elas trocaram de técnicos recentemente. Mas eu acho que pela organização e pela manutenção do elenco, a Colômbia talvez tenha um grupo mais forte. Eles trouxeram agora o técnico português Carlos Queiroz, mas é um time que já joga junto há muito tempo, né? Tem o Falcão Garcia, que praticamente é uma despedida dele também, né? Ele pode jogar ainda as outras Copas Américas, mas é um jogador que vai estar na casa dos seus 35 anos. Tem Rames Rodrigues, Cuellar, né? Tem o Cuellar foi convocado, tem o Quadrado. É um conjunto que, assim, que nas últimas duas Copas do Mundo a Colômbia foi para frente, né? Foi até as quartas de final na Copa do Brasil. Então a Colômbia é um time mais consolidado. A Argentina vive um grande problema no extracampo com relação à federação, troca de técnico. Tanto é que a Argentina tem um técnico interino, né? Um técnico que a gente coloca asterisco quando fala dele, né? Ele não está efetivado. O Lionel Scaloni tá ficando, né? O cara tá ficando, né? Tá sendo, ou estão enrolando ele, ou ele tá enrolando, enfim. Mas é o que o Vitor falou da Argentina há pouco. Do meio pra frente, se olha a Argentina, você só tem nome bom. Tem respeito. Mas na zaga ela é muito bagunçada, ela é muito frágil, instável, né? Não dá. E é engraçado, o primeiro jogo já é Argentina e Colômbia em Salvador, já é um jogo bem interessante. É um jogaço. Salvador o Salvador que traz a recordação da Copa, é um lugar onde sai muito gol, né? É verdade, uma fonte nova, uma fonte de gols, né? Acho que é o estado que mais saiu gol na Copa. Então já um jogão desse aí, a gente pode ter um 4x2. E é um dos jogos que estava com a procura mais alta de ingresso. E vai ser interessante na Copa América a gente ver justamente os vizinhos sul-americanos invadindo aqui o Brasil, né? Em 2014 teve acampamento de Argentina na praia de Copacabana, teve jogo do Uruguai aqui em São Paulo que nós estava tomado a Zona Leste, parecia Montevidéu. E a Vila Madalena? Lotada de gringo e tal, enfim. Eu acho que a Copa América vai ser interessante por isso, né? Vai ter a galera do Chile vindo para cá de carro, vindo de motorhome, vai ser interessante também ter, digamos, essa farofada sul-americana por aqui, assim. E o Paraguai, hein, Vitor? O Paraguai também que tem ali, ó, Gatito Fernandes, o bom zagueiro do Palmeiras, Gustavo Gomes. O Derlis também, que é do Santos, né? Talvez essa seleção do Paraguai possa surpreender também. Eu também acho que dá pra surpreender. Eu fico, sim, posso estar aqui queimando a língua, mas eu fico com a Colômbia e com o Paraguai. Porque a Argentina, quando ela chega nessas competições, cara, tirando a Copa América que ela fez em casa e a Centenária, ela não faz boas competições. Até na Copa do Mundo, assim, tudo bem, ela foi finalista, mas ela vai aos trancos e barrancos, cambaleando, sabe? A gente falou aqui do meio pra frente. Pô, e já é um time, cara, já tá envelhecido, o Messi não consegue emplacar. 26 anos sem título já, Argentina. Talvez é a última chance do Messi, assim, pra seleção. É porque o Messi, ele já deu tchau da seleção e voltou tantas vezes, né? Que não dá mais. Eu já falei, eu já escrevi, poxa, deve ser a última chance do Messi, pô, agora eu vou ser meu medroso, porque ano que vem a gente vai ter uma Copa América novamente, já em outro foco. Vai que ele joga e ano que vem resolve, sei lá. Então por isso que eu dei essa volta toda pra falar o seguinte, por isso que eu acho que o Paraguai e Colômbia que pode passar. Porque o Paraguai também tem um time consistente, um time forte, tá aprendendo. Técnico argentino, inclusive. Técnico argentino. E a Colômbia, eu concordo com o Ciro, é o time mais redondo, é o time que tá mantendo uma base, vem fazendo boas Copas América. Uma curiosidade do time do Paraguai, o técnico Eduardo Berizzo. Ele jogou no Newell's Old Boys de 92, que foi vice da Libertadores. E quem que era o técnico daquele time? Marcelo Bielsa. Então ele é um discípulo do Bielsa. Aquele time formou vários treinadores, entre eles o Pochettino, Tata Martino e o Berizzo, que assumiu a seleção paraguaia. O destaque do Paraguai é o Almiron, jogador do Newcastle,
jogador jovem também, mas o Paraguai também está reestruturando, deve ter também, além que a gente falou dos conhecidos, o próprio Balbuena também, os Corinthians foi convocado. É uma seleção que pode ficar de olho. Talvez desse grupo aí, como passa um terceiro melhor colocado, talvez passem as três, né? Porque o Qatar... O Qatar eu esperava mais, porque o Qatar ganhou a Copa da Ásia e foi uma surpresa eles ganharem. Nunca tinha ido tão longe, enfim. O Qatar, na verdade, não está de olho na Copa América, está de olho na Copa do Mundo 2022. Né? Até por isso ela foi convidada justamente por isso. Exato. É um laboratório, porque o Qatar, como... joga muito só contra os países ali da região, com as eliminatórias da Ásia, o Kuwait, joga contra a China, enfim, eles precisam ter uns testes mais fortes, né? Inclusive, a gente vai falar mais pra frente, a seleção japonesa também traz aqui mais um time mais novo, de olho na Olimpíada do ano que vem, que eles vão sediar, né? Então o Qatar, no amistoso com o Brasil, esperava que fosse um time melhor, porque na Copa da Ásia eles jogaram futebol bem interessante, eles só levaram um gol a campanha inteira, mas no Brasil levaram 2 gols no primeiro tempo, enfim, já mostrou uma certa inocência, até porque o Qatar é a única seleção desta Copa América que todos os jogadores atuam no próprio país, então assim, eles não estão acostumados a pegar um nível de Liga dos Campeões, um nível de Libertadores, a esse nível de intensidade. Bom, então, esse é o grupo B, gente, vamos chegar no grupo C agora. O grupo C também é talvez o grupo mais... equilibrado. Equilibrado também. Equilibrado, mas só que mais por baixo. Mais um nível para baixo. Porque temos o Uruguai, que é o grande favorito a levar a primeira colocação, o Chile, o Japão e o Equador, hein, Ciro? Talvez, acho que Uruguai ali e Chile, né? Eu tô curioso para ver o Chile, porque o Chile foi do céu ao inferno nesses últimos anos, né? Ganhou 2 Copas Américas, né? Ganhou uma Copa América em casa, né? Com aquela geração do Vidal, geração do Valdívia, enfim. E alguns desses veteranos foram afastados, né? E o técnico, o torcedor brasileiro conhece bem, é o Reinaldo Rueda. Reinaldo Rueda. Foi colombiano, passou pelo Flamengo, ganhou Libertadores de 2016 pelo Atlético Nacional, e ele promoveu algumas mudanças desse time. Tem vários jogadores que atuam no futebol chileno, mas ainda continua dependente ainda do Vidal e do Alexis Sánchez, né? E para quem mora aqui em São Paulo pode ter a chance de ver o Chile joga no Morumbi. Chile e Japão já é a primeira rodada, né? Eu tô curioso para ver como é que essa seleção chilena, porque eles ganharam tantas competições, mas não foram para a Copa do Mundo, que foi um golpe duríssimo para essa equipe que chegou a sonhar até depois de tão bem nos últimos anos em sonhar em ter um protagonismo na Copa da Rússia. Tanto que ganhou 2 Copas América ganhou, seguidas. Nunca tinha ganho nada, absolutamente nada, né? São Paulo deu uma revolucionada ali. O próprio São Paulo e depois o Pizzi, né? Mas o trabalho foi todo feito pelo São Paulo, né? O Pizzi meio que pegou o caminho andado e depois desandou o caminho, né? Porque deixou o time fora da Copa. E um fato curioso da seleção do Chile é o goleiro Bravo, né? Que foi cortado pelos próprios companheiros, né? É o clima, né? Olha o clima que vem o Chile, hein, Ciro? É engraçado que não é de hoje que o Bravo tem essas desavenças internas, né? Eu lembro quando em 2017, a última rodada das eliminatórias foi Brasil e Chile. O Chile tinha ganhado o Brasil aqui no Allianz Parque para poder ir para a Copa. E tava esse clima e tal, e Bravo contra o Medel, e Bravo contra os outros. E é interessante porque era um cara que foi o símbolo de uma geração vitoriosa, né? Capitão, né, do Chile. Capitão, foi um grande goleiro, né? Mas vai ser interessante a gente olhar o Chile e o Uruguai, porque o Chile e o Uruguai na Copa América de 2015 ficou marcado por uma polêmica, né? Daquela mão boba do Gonçalo Rara no Cavani. No Cavani. Vai ter esse jogo logo na primeira fase, vai ser um jogo interessante pra gente. Vamos falar um pouco desse Uruguai. Diferentemente do Messi, o Godin deu uma declaração falando que o Uruguai sim é um dos favoritos a conquistar. Os uruguaios sempre tem essa personalidade, né? Sempre tem essa posição que eu acho bem bacana, né? E o Uruguai tá uma transição também, porque tá sendo aquela geração que ganhou a Copa América de 2011, que foi bem na Copa de 2010, que era justamente a geração do Godin, já tinha o Cavani, já tinha o Suárez. E agora vai estar entrando o Giménez, que é mais novo, já tem os meninos mais novos lá, o próprio Betancourt, enfim, até o jogador do Arsenal, que me fugiu o nome, Lucas Torreira também, que é uma geração nova, né? E é muito bom, né? Uma geração boa, assim, o Uruguai, apesar de ser um país só de 3 milhões e meio de habitantes, ele produz muitos jogadores, né? E um personagem muito bacana do Uruguai que eu considero é o técnico. O Oscar Tabares, maestro, que antes de ser técnico de futebol foi professor do ensino infantil, e ele foi técnico na Copa América de 89 no Brasil. E já está há 150 anos no cargo, né? Exatamente, tem mais de 70 anos, ele luta contra uma doença degenerativa,
mas é um cara respeitadíssimo no futebol e faz um trabalho muito interessante no Uruguai. O Uruguai eu vejo assim, a zaga é boa, o ataque é bom e o meio ainda tem a molecada se afirmando, mas é um time que dá trabalho e é um time que tem camisa. E o Equador, hein? O Equador do Arboleda, hein? Do nosso zagueiro, hein, Vitor? Robert Arboleda? Que chegou baleado e o pessoal deu uma cornetada, né? O fisioterapeuta da seleção deu uma cornetada no São Paulo, depois ele se redimiu, pediu desculpa ali, pá. Mas o Equador que tem a grande estrela também, que é o Valência, né? O Manchester United. 1000 anos de Europa. Não sei como o Aguinaga não tá jogando ainda. Já pensou? Toda a Copa América tinha o Aguinaga. Aguinaga. Esses dias eu tirei sarro na redação, né? A seleção do Equador que se preza tem que ter o Aguinaga, tem que ter o De La Cruz e sempre tem algum Ayoví, né? Sempre tem alguém da família Ayoví. Eu fui no Brasil e Equador, 3-2 Brasil, que teve chuva de bandeirinha. 2000 eliminatórias? 2000, 2 gols do Aguinaga no Dida, 2 gols iguais. Procura aí que você vai achar fácil, de fora da área. Não, o Equador, cara, eu acho que ele vai brigar com o Chile aí na segunda posição. O Uruguai, eu acho que consegue passar fácil. E aí tem bons nomes, vai ter o Arboleda, o Valência, e vai acabar brigando com o Chile. Eu acho que pode até ter um pouquinho mais de chance pelo fato do Chile estar essa lástima que a gente falou aí. Chega, mas a gente não sabe como. Chega sem clima, chega com um treinador que não está há muito tempo no cargo. Então, e o Japão, cara, tá vindo com uma equipe lá nem vou nem falar do B, lá do C, porque é uma equipe juvenil, né? Então, o Japão ele tem a base olímpica, né? Ele teve muita dificuldade em liberar os jogadores da seleção. Tem alguns jogadores que disputaram a Copa do Mundo da Rússia, mas a maioria dos jogadores são sub-21, 22. Estão de olho em fazer boa campanha na Olimpíada do próximo ano. Mas não vai surpreender. Não. A surpresa do Japão, na verdade, até a gente comentava aqui antes de começar a nossa gravação, o Japão vai treinar em Diadema durante isso daí é uma globalização. Isso que é interessante. Isso que é interessante da Copa América, a Copa do Mundo, né? As seleções lá de longe treinam aqui no Brasil em lugares que você menos espera. O que é legal pro Japão nessa Copa América é você tentar passar para a seleção nipônica um pouco de experiência e o que? Malandragem. Você vai lembrar que na Copa da Rússia o Japão fez 2-0 na Bélgica. E conseguiu perder. Tudo teria sido muito diferente, talvez. E você vai lembrar do último gol, que é o seguinte, o Japão bateu um escanteio, foi todo mundo pra área e tomou um gol de contra-ataque, assim. Coisa não precisava, que né? Não precisava. Desde a época do Zico, quando ele treinou, foi pra Copa 2006, ele sempre falou, o Japão tem disciplina, tem bons jogadores, precisa um pouco de malandragem, precisa de um pouco de... malícia, né? Malícia, de molejo ali dentro do campo pra melhorar. O Japão é o Japão, cara. Não dá pra esperar muita coisa, né? Talvez o grupo aí fique mesmo entre Uruguai, Chile e talvez um Equador buscando o terceiro colocado. Enfim, esses são os 3 grupos, tá? Dividido em 4 seleções, que a Copa América que começa agora, já sexta-feira, hein, gente? Vamos se ligar aí que tem o jogo de abertura Brasil e Bolívia às 9h30 da noite. Começa a passar a transmissão um pouquinho antes, né? Porque tem a cerimônia de abertura, né? E no Morumbi, que é uma das sedes, né? Vamos falar um pouquinho das sedes agora, dos estádios que vão situar essa competição, hein, Ciro? No Rio de Janeiro, Maracanã, palco da grande final, né? E aqui em São Paulo, Morumbi e Arena do Corinthians. O Arena do Corinthians todo mundo já conhece, que é um palco já famoso por ser abertura da Copa do Mundo, né? Inicialmente era para ser o Morumbi e o Allianz Parque, né? Sim. O Allianz Parque pulou fora do roteiro da Copa América, né, questões de patrocinador, o Arena Corinthians reassumiu, mas é um estádio que, ao contrário da Copa do Mundo, não vai ter uma capacidade tão grande. Na Copa do Mundo teve aqui bancadas provisórias, né, mas é um estádio bacana, um estádio que... Agora, o Morumbi é bacana também, porque para os torcedores que vão aos jogos, agora temos o metrô pertinho lá do né? Agora é 1,5 km do estádio, né? Exatamente, você sai da estação, 15, 20 minutos você está caminhando, então aqui em São Paulo o transporte público muito bem preparado para a Copa América. Outro estádio legal também que sediará é o Mineirão, né? O Mineirão também é o palco do famoso 7-1. E o Brasil pode jogar de novo lá na semifinal, né? Para quem é supersticioso, né? É melhor deixar para lá, hein? Melhor não, hein? É um palco legal, né? O Mineirão é um belo estádio. Belo estádio, uma capacidade bacana, um estádio que tem uma FIFA, história, né? Padrão FIFA, já recebeu Copa do Mundo, Copa das Federações, final de Libertadores recentemente, com o próprio Atlético Mineiro sendo campeão, né? Geralmente os gringos gostam muito de Belo Horizonte por causa dos barzinhos, né? Sim. Sempre faz muito sucesso. Sempre vou pontuar isso. O pessoal lá em Minas gosta de tomar uma, né? E comer um tropeirão também. E agora descendo um pouco mais aí pro sul,
a Arena do Grêmio, né? Que é um belíssimo estádio. Não é padrão FIFA, né? Mas é um belíssimo estádio também, hein? E o que é legal da Arena Grêmio é que para os uruguaios, argentinos, chilenos, está no meio do caminho, né? Eles vão conseguir cruzar a fronteira. Vai. Chega lá em Porto Alegre, ainda pela proximidade geográfica, pelo costume do mate também, do chimarrão, né? Vai ser interessante, se não me engano, a Argentina ou o Uruguai, as duas seleções têm compromissos em Porto Alegre, então é uma cidade bacana, né? O interessante é a gente analisar o roteiro da seleção brasileira, que ele foi estrategicamente montado para o Brasil jogar uma partida em cada sede, né? Se o Brasil passar em primeiro lugar do grupo, vai jogar uma partida em cada um dos estádios da Copa América. Contemplar o Brasil inteiro, né? Isso é legal também, né? Para o povo poder ter acesso, né? É bem legal. Agora, saindo lá do sul, a gente vai pegar um avião e subir lá para Fonte Nova, na Bahia, né? Que é um estádio também legal, mas que tem ali a mística de ter gols, né? Bastante gols, hein? Copa do Mundo teve lá Espanha 5-1, Holanda 5-1 na Espanha, teve França 5-2 na Suíça, né? Foi lá que teve aquele gol do Van Persie, lindo gol, né? Gol super-homem. E a Fonte Nova também foi um dos palcos da Copa América de 89. Sim. A antiga Fonte Nova não é essa, né? Aquela que foi demolida, né? O Brasil disputou a Copa América de 89, os primeiros jogos na Fonte Nova, né? na antiga. É um estádio bacana também, a torcida baiana é um público muito receptivo, né? E o Brasil jogou lá recentemente, acho que nas eliminatórias, se não me engano, teve um Brasil e Peru lá, em Fonte Nova. Geralmente o público nordestino é bastante acolhedor quando tem seleção brasileira, quando tem esses outros países e competições por lá. Tem algum de preferência sua, Vitor? Não, preferência... Qualquer um que for ali, tá bem legal, né? Maracanã em final, Maracanã lembra muito final. Assim. Maracanã é bonito, porque você tá dentro do estádio, você consegue ver o Cristo Redentor, você tem uma vista assim... Dependendo do horário do jogo, se pega ali um finalzinho de tarde, um comecinho de noite, é bonito demais. Maracanã tem uma mística geral diferente. De novo, né? Voltar com a geral ali... O Maracanã sempre, pelo menos o antigo, eu não conheço o novo ainda, mas geralmente o Maracanã, o antigo, ele tinha uma acústica muito legal, né? Tanto que é não sei se uma lenda, mas o pessoal sempre falava que você gritava no entorno, no estádio vazio, é claro. Dava o eco, ele dava a volta no estádio, o grito assim e tal. É um estádio com muita história, né? Tem muita história e a Copa América de 89, afinal, foi lá, né? E engraçado que semanas atrás, uma reportagem, estava relembrando justamente a campanha do Brasil na Copa América de 89. O Brasil ganhou a final do Uruguai na data do Maracanaço, 16 de julho. Então foi um jogo que tinha emblemático, tinha uma nuvem assim de desconfiança, né? E foi justamente no 16 de julho. O Brasil só joga no Maracanã uma possível final. Isso se passar em primeiro lugar do grupo. Interessante que o Maracanã faz tempo que não recebe a seleção brasileira, né? Faz tempo. Na eliminatória estava em virtude das confusões do processo de concessão do Maracanã. O Brasil não jogou por lá. Só que a última atuação do Brasil no Maracanã foi aquele 3-0 na Espanha, Copa das Confederações, que foi emblemático, né? O Neymar arrebentou, né? Neymar e o Fred arrebentaram aquele jogo, né? O Fred fez 2 gols. Quem sabe o Brasil volte ao Maracanã em 2019 para uma nova final, quem sabe para uma nova atuação daquelas. É o que a gente espera, né? Acho que aqui é unanimidade que todo mundo quer que o Brasil chegue na final. A gente corneta, mas a gente gosta de ganhar. E de sofrer um pouquinho, né? Porque sofrer é legal, né? Pô, ainda mais com futebol, né? Futebol sempre é você coloca a emoção pra fora, né? E eu acho também, é um processo difícil de mudar, mas eu vejo que nos últimos anos a seleção brasileira se afastou do público também, né? Joga muito amistoso fora do Brasil, em Londres, na Europa, convoca jogadores que às vezes o público que não acompanha tanto o futebol não conhece, né? Então isso acaba minando um pouco a relação da torcida brasileira com o seu time, né? E engraçado que a gente já tem aqui uma geração, desde 2002 o Brasil não ganha uma Copa do Mundo, né? Então vai ter uma geração de jovens, de adolescentes que nunca viram o Brasil ser campeão, né? Então é uma experiência interessante de ver o Brasil ser campeão em casa, uma competição como a Copa América, uma final, quem sabe, contra uma Argentina, contra o Uruguai. É importante também a gente alimentar e resgatar um pouco essa identificação. Eu ia falar exatamente essa palavra, resgatar, né? É o que a seleção precisa, né? Buscar essa molecada aí da geração de 15, 16 anos que aí. Nunca viram o Brasil ser campeões. Por mais que tenham visto talvez uma Copa das Confederações, mas é diferente. A Copa América é legal que você pode ganhar uma final diante da Argentina. Por exemplo, um dos jogos mais marcantes que eu tenho vendo foi aquele Brasil-Argentina 2004, o gol do Adriano. Né? Um dos jogos mais marcantes assim que eu tenho. Teve aquele no Morumbi. Do Vampeta. Então, essa 3. Fez 2. 2 gols. O Alex fez o gol. Foi 3-1 da Argentina, né?
Então, assim, a Copa América tem essa componente de rivalidade local, regional, né? É bacana, incentiva também as pessoas que talvez sejam mais jovens, não tenham visto o Brasil ganhar uma competição, se envolverem, terem essa identificação com uma seleção. Talvez o Brasil tenha, digamos, esse distanciamento também por falta de identificação com os jogadores, né? Sim. Então, quem sabe a Copa América ajude a restabelecer todo esse processo. E já que você falou que o Brasil não ganha a Copa América a tempo, o Brasil que defende 8 títulos na competição, né? O Brasil tem 8, o maior campeão de Copa América é o Uruguai, com 15, né? Sim. A Argentina tem 14, mas a gente não está contando aquela que não é oficial, né? De 1910. Foi antes, né? Foi antes de virar a Copa América mesmo. Né? Então tá ali, né? Uruguai, Argentina e o Brasil ali com 8. A Copa América é um título que o Pelé nunca conquistou. O Brasil não tinha, digamos, tanta dedicação à Copa América. E também a Copa América antigamente era num formato diferente, anos 70, 80. Era jogos de ida e volta, né? Não tinha sede fixa, né? Virou sede fixa no fim dos anos 80 e o Brasil conseguiu, principalmente nos anos 80, 90, ganhar várias Copa Américas consecutivas, né? O Brasil ganhou em 97 na Bolívia, em 99 no Paraguai. Então a gente ficou meio mal acostumado a ver o Brasil ganhando Copa América. E agora a gente tem esse ato de 12 anos de Copa América que praticamente a gente não consegue se lembrar. Poxa, como que era a última seleção brasileira que ganhou a Copa América, né? Quem sabe agora com essa seleção do Tite, eu acredito que o Brasil é favorito a fazer um bom papel. Ufa! Acho que não faltou nada, né, gente? A gente destrinchou tudo aqui da Copa América, né? Faltou uma coisa, aliás, duas, né? A competição começa sexta-feira agora, dia 14, e vai até dia 7 de julho, que é o palco da grande final, que é no Maracanã. Agora outra coisa que falta, hein? O palpite, né? Quem vai ser campeão, hein, Vitão? Brasil. E você, Vitão? Agora que ele falou, fala dele, Brasil. Não vamos prometer, não. Não, Japão, né? Que neutro. Eu fico ali, ó. Eu também, como brasileiro, né? Claro, eu vou querer que o Brasil ganhe. Mas eu gostaria muito também que o Messi levantasse essa taça. Acho que o Messi merece muito de um título. Falta isso na galeria vitoriosa dele, um título pela seleção. Ele tem título só sub-20 e olímpico. Seleção principal da Argentina não ganha nada desde 93. Mas que seria muito duro um argentino ser campeão aqui. Seria. E assim, mas eu achei que isso fosse acontecer na Copa 2014. Só não aconteceu por causa do Higuaín, né? O Higuaín que é o grande fiasco daquela final, né? Bom, gente, então isso aqui é a Copa América. Começa agora, vai ser transmitido pela Globo, pelo Sport TV, enfim. Vai ter jogo todo dia aí não todo dia, mas assim, por um bom tempo, por 30 dias vai ter jogo. Vai ter intervalo de 2, 3 dias quando chegar na fase ali de mata-mata, né? Mas agora no começo é jogo todo dia. Na primeira semana, nas primeiras 2 semanas tem jogo aí, 2 jogos, 3 jogos por dia. Então, acho que você tem muita coisa boa pra acompanhar. E Ciro, queria agradecer a sua vinda aqui pra gente. Imagina. Acho que não poderia ser uma pessoa mais engajada, né? Porque tinha o poder da palavra aqui para poder falar da seleção. Um cara que vai cobrir a seleção, que faça um bom trabalho e que você não seja pé frio, que nem se é. Não fala. Não vai espalhar. Nos jogos do Palmeiras, né? Vamos preservar aqui, ó. O Ciro não tá indo nos jogos do Palmeiras há 31 jogos. Se ele for semana aqui, agora na primeira semana... Agora eu não vou, tô com a seleção, tudo tranquilo. Luciano, fica tranquilo aí, então. Ciro, muito obrigado, valeu a sua participação aí. Pessoal, valeu, obrigado, foi um prazer participar. Então é isso, pessoal. Final aí, ó. Se você curtiu o vídeo aí, dá um likezinho pra gente, ajuda bastante, né? Como você já sabe. Se inscreve no canal, compartilha aí nas redes sociais. É isso aí, a Copa América tá chegando e o Improvisados na Área fez especial pra você. Aproveite e até a próxima, hein? Muito valeu, gente. Obrigado.